Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Iremos estar dando início no Disputatio Juris simulado Filosofia do Direito, entre Hegel versus Marx. Composição da mesa de abertura. Convidamos o professor Dr. Leandro Mila, coordenador do curso de bacharelado em Direito da FAI. Convidamos a professora Olímpia Vaz dos Santos Silva, gerente acadêmica da FAI, neste ato em seu nome e representando o diretor-geral da FAI, professor Raimundo Fonseca. Convidamos também o professor Caio José Silva Maluf, professor da área de Ciências Sociais e Filosofia Aplicada ao Direito da FAI e coordenador do Disputatio Juris. Instalação do Disputatio Juris simulado, Filosofia do Direito. Boa noite a todos, a todas. Eu inicio, primeiro parabenizando o professor Caio pela iniciativa do evento. Eventos dessa natureza só vêm a contribuir com a formação do acadêmico, justamente no momento em que nós necessitamos de uma formação direcionada, não só para a teoria, mas também para a prática. Então eu tenho certeza que será um evento que vai contribuir muito para a formação de todos vocês, para todos os presentes, e de antemão também agradeço a participação dos acadêmicos do segundo período do turno matutino que estão presentes e que certamente também vão contribuir com a discussão de hoje. E agradeço novamente, professor, a oportunidade de estar aqui em nome do curso de Direito e que tenhamos um debate caloroso, enriquecedor e bastante construtivo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. É gratificante poder estar aqui nesta hora e ver os acadêmicos se organizando dessa forma para essa apresentação. Então, parabenizo cada um de vocês pelo esforço, pela dedicação. Parabenizo o professor Caio por essa iniciativa e acredito que é dessa forma, praticando, que realmente se aprende. Então, parabéns a vocês, sucesso e uma aula realmente muito proveitosa para cada um de vocês. Com a palavra, o professor Caio Maluf. Boa noite. Está aberto, então, a realização desse evento, né? Temos a certeza de que todos aqui terão os frutos daquilo que plantaram, daquilo que construíram. Então, que vocês aproveitem o máximo aquilo que aqui vai ocorrer e que possam, quem sabe, levar para suas vidas, para sua formação, esse tipo de metodologia de trabalho, né, conforme a turma do noturno, do segundo período, muito arduosamente desempenhou o trabalho e muito preparou para aqui apresentar para vocês o que vai ocorrer. Então, obrigado pela presença de todos. Então, convidamos o membro da mesa de abertura para tomarem assentos na plateia. E convidamos os advogados de defesa de Hegel e os advogados de defesa de Marx para tomarem vossos devidos assentos. Convidamos também os membros do júri popular, composto pelos acadêmicos do curso de Direito, do quarto período noturno e do matutino segundo período. Todos de pé para a entrada dos juízes. Convidamos os meritíssimos juízes, doutor Heloísa Pérez, doutor Diego, salva de palmas, doutor Álvaro,
Não. Doutor Fabrício. Doutora Thaís Lohana. Doutor Marcos. Doutor Leandro Ribeiro Miwa. Professor Caio José Silva Maluf. Com a palavra, o meritíssimo juiz, presidente desse júri, professor Caio Maluf. In nomine Domini. Amém. Declaro aberta em iure facto o processo 001 do ano de Nosso Senhor de 2017, do mês de novembro, no dia 22. A Sociedade Acadêmica do Direito apresenta referente os réus Hegel e Marx, por suas formulações e teorias acerca do direito. No arrolar do processo, os advogados e advogadas coletaram as provas em tempo regimental e, nesse momento, as apresentarão em argumento. Advirto aos senhores membros do júri popular, que têm direito a voto, que em instância alguma podem comunicar e ou emitirem vossas opiniões pessoais sobre a condução do julgamento. Senhores advogados, os protestos estão vetados nessa sessão e cada uma das partes tem o direito de se pronunciar ou não no tempo que for reservado a vossas senhorias, ou abster-se da voz, cedendo tempo ao outro grupo, ou ainda inutilizando-o por vós mesmas. Está aberto agora, todos podem se assentar. A primeira parte do julgamento, o dictio. Cada uma das partes tem até 20 minutos para as apresentações iniciais. Por respeito à idade, ao tempo, começa os advogados de defesa de Hegel. Boa noite a todos. A gente vai falar sobre julgar a teoria de Hegel. Aí a gente vai fazer um interrogatório para vocês melhor entenderem. Estamos reunidos nesta sala de interrogatório para análise do caso referente a uma teoria que foi posta a julgo devido à crítica por outros filósofos que discordam de sua forma de aplicação. Tem como objetivo esclarecer a coerência e a relevância da teoria em questão, por Hegel, a apuração dos aspectos que a sustentam, como a concepção hegeliana do Estado, a forma de regimento de uma sociedade e o estado ético para se fazer necessário a transmissão do processo de averiguação e defesa da mesma e de sua aplicidade. Assim, declaro aberto o inquérito. E para compor o caso, convido os operadores responsáveis pelo inquiritório, Caleb e Lucas. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora juíza, para o início do interrogatório, eu gostaria de chamar a debate como testemunha a pessoa que está com mais clareza e conveniência para explicar sobre a teoria que está em julgo. Gostaria de chamar, então, o senhor Hegel. Senhor Hegel, é sabido que em sua teoria o senhor é defensor da concepção do governo estatal, onde a soberania é um ente que rege, através de leis, uma sociedade. Frente a isso, é colocado em confronto essa forma de governo, por ser autoritária, quando não atende aos anseios individuais das pessoas. Então, o que o senhor tem a nos dizer em relação aos fundamentos de sua teoria aqui colocada em xeque? A sua
formulação de questão foi muito bem formulada. Nessa questão da fundamentação do Estado ser estatal, ele sendo soberano, não garantindo os anseios sociais. Mas, no entanto, se o senhor parar para refletir, na minha teoria, o senhor vai ver que ela é crucial para a sociedade. Ou seja, pois ele é um ente integrativo de liberdade subjetiva e objetiva, valorando-se no racional. Pois se bem se o senhor parar para pensar nisso, porque ele é de liberdade, garante-se a liberdade. Visto isso, doutor, a sociedade geral, ele não visa somente uma parte somente, mas o geral. E nesse contexto, se o senhor também analisar, a sociedade também é uma sociedade livre de natureza. Então, o homem se viu nessa necessidade de ter um ente a qual, se esteja ali para poder governá-lo. Um ente dotado de uma soberania. Obrigado, Sr. Hegel. Eu passo minha palavra para o advogado Caleb. Então, é perceptível que a lógica da sua teoria, do seu pensamento, é a normatividade, a normativação, onde é aplicado onde é aplicado aos indivíduos de forma coercitiva para que eles cumpram essa norma, essa normatização. Então, e tudo isso é inferido pelo Estado. Dessa forma, é qualificado que não se faz necessária a existência de um ente com um saber maior ou um ente dotado da razão, para que este ente questione a autonomia da soberania estatal. Por meio disso, é notório que em sua teoria a questão da fenomenologia do espírito, ou seja, o saber absoluto. E tudo isso é o ápice do seu sistema. Então eu te pergunto, como o senhor procede esse pensamento, ao mesmo tempo que o senhor qualifica como estadista, e ao mesmo tempo você diz que é regido pelo espírito absoluto? Conforme a sua teoria, segundo a sua teoria, nela afirma que o verdadeiro indivíduo é dotado da razão. Então eu gostaria que você explicasse essa coerência e a junção desses dois aspectos de forma a trazer com clareza o entendimento para a gente. Antes de mais nada, doutor, é preciso se compreender o que é fenomenologia. A fenomenologia nada mais é que o estudo do ser para se alcançar a razão. Ou seja, é a formação da consciência através das experiências, que formam o espírito absoluto. Como a síntese de um todo com o objetivo de transformar o mundo, de forma que supere as ações já vistas com consciência. Sensível para influenciar as mudanças dos demais, ou seja, os outros. Nesse sentido, o espírito se mostra composto do direito, da moral, da vida social e aquilo que cada um traz através das suas experiências históricas. E a partir disso alcançar o saber absoluto, que chamamos, que pode se relacionar ao estadismo. E com isso o sistema estatal decorre dessas experiências, são trazidas para o universal. Bom, Sr. Hegel, ao decorrer da sua explicação, você deixou claro a questão da universalidade, onde enfatiza que é preciso prevalecer os interesses de justiça vinculado à ética, onde esse senso parte de um senso individual, onde é guiado pelo tal mencionado poder absoluto. Então, frente a isso, qual seria essa real relação individual, universal, na sua concepção do direito e a sua organização e ética? Bom, essa questão individual universal parte da premissa do Estado ético, mediante essa plena realização dos seres humanos, incorporados à dialética, onde se supera passando para a moral individual, imprimindo-se na eticidade.
Com isso nasce a concepção do direito, que seria a reconciliação da vontade particular para a universal. Com isso, é normatizada a liberdade de todos. É preciso entender que desde muito cedo nós somos introduzidos a uma norma. E com isso, essa lógica de liberdade tem que ser respeitada no coletivo. De fato, é necessário que a razão universal controle os desejos subjetivos, né, para que haja esse senso de justiça. Claro, né, sem impedir a vontade livre do espírito. E para poder terminar, né, essas questões sanadas aqui, as perguntas, eu quero deixar uma frase de minha autoria para poder melhor meditações para vocês. O povo é a parte da nação que não sabe o que quer. Muito obrigado. Em resumo, é notável em que sua fala da existência de uma dialética de ideias que se sintetizam, mas devem ser regidas por uma razão absoluta, encontrada através da fenomenologia do espírito. Isso faz-se necessário, então, segundo Hegel, para conter as vontades humanas, de forma, sendo assim, pela intervenção estatal de um ente superior, integrado à razão mencionada, com o intuito de regulamentar esses diversos interesses para se manter a real eficácia da ordem. Assim fica incumbado o júri votar e decidir se de fato a teoria tem ou não fundamento. Notício: os advogados de defesa de Hegel disporam de 10 minutos. O tempo até 20 minutos para os advogados de defesa de Marx, para disporem as suas considerações iniciais. Eu só quis dizer que vocês tinham até 20 minutos e usaram 10. Ok? Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os juízes de direito, excelentíssimos. Cumprimentar os nossos respectivos colegas de profissões e ao júri popular que estão presentes aqui nesse tribunal. Estamos aqui para defender os interesses do meu cliente. Então, a gente vai começar com uma breve apresentação para vocês saberem o que o meu cliente defende. E eu irei, então, passar para a doutora Bruna, que irá começar com a apresentação. Boa noite a todos. O meu cliente se chama Karl Marx. Ele é filósofo e revolucionário alemão. Nasceu dia 5 de maio de 1818. Ele defende o socialismo dividido em três categorias. Categoria científica, utópica e real. Marx se encarregou de ser responsável pelo principal socialismo, pela principal fase da época na qual ele defendia o proletariado. O socialista alemão criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como filosofia, sociologia, política, direito, teologia e economia, e dentre outras. Na teoria marxista, o socialismo representa a fase intermediária entre o fim do capitalismo e a implantação do comunismo. A teoria marxista é substancialmente uma crítica radical da sociedade capitalista, mas é uma crítica que não se limita à teoria em si. Marx, aliás, se posiciona contra qualquer separação drástica entre teoria e prática, entre pensamento e realidade, porque essas dimensões são abstratas da categoria analítica, que no plano concreto real integram uma totalidade complexa. Boa noite. Marx não inventou nenhuma das suas teorias e nem ideologias. Marx faz parte de uma longa história de lutas, ideias e socialistas. Assim, para justificar o seu estudo da sociedade histórico construído, uma linha de interpretação da história, o chamado materialismo histórico, segundo o qual as forças produtivas, econômicas e materiais formam a estrutura da sociedade.
e mostra as relações, as ideias e os comportamentos de uma espécie de superestrutura. Segundo Marx, a sociedade ideal seria aquela onde haveria diferenças. Não haveria diferenças entre as classes sociais. Essa luta contra a propriedade, meios de produção e também a luta contra o Estado burguês. Marx, através da luta de classes objetiva, construir aquela que é chamada de ditadura do proletariado, em contraposição do Estado burguês. E assim, a caminho para o comunismo estaria aberto. Boa noite a todos. Não sei se está dando para ouvir, porque o barulho da chuva está muito, mas eu vou apresentar a proposta que ele falava do percurso intelectual, né? Marx, ele falava que a visão do estudante, ele passava do estudante para autuante revolucionário das práticas sociopolíticas. Por isso, Marx, ele afirmava na teoria dele que o humano ele era necessitado das matérias-primas, e esse pensamento de Marx, ele foi, ao longo do tempo, foi construída e até hoje ela é contínua. E um exemplo seria que as organizações alemãs passaram a ser internacionais, pelo devido fato dos comerciantes não terem a capacidade de comunicar com outros países. Aí ele propôs que esse percurso ele mudasse todas as línguas para que facilitasse para os comerciantes, e ele afirmava também que para que toda associação triunfasse, ela era necessário ser uma associação europeia. Boa noite a todos. O meu cliente, ele defende a luta de classes sendo o motor da história. E nela, a base é a produção econômica. Marx, ele queria a inversão da pirâmide social, sendo colocar o poder maior, que é os proletários, ou seja, que queria uma força capaz de destruir a sociedade capitalista e construir uma sociedade socialista. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa aqui. Excelentíssimos jurados, para mérito de conhecimento do meu cliente, Marx, o mesmo teve um papel importantíssimo no papel importantíssimo no político e econômico. Ele foi um cara muito importante, que ele teve ideias próprias do tema utilizado, que foi na política e econômica. Com base no que já foi dito pelos meus colegas de profissão, nosso cliente sofre uma pressão muito grande, pois ele trouxe a revolução política e econômica para a nossa realidade de hoje, indiferente do nosso Hegel. Marx trouxe para a política a revolução, a escassez do trabalho, foi um marco importante que ele teve. Reivindicações dos trabalhadores, outro marco importante que ele teve. Reivindicações estudantis, outro marco importante que Marx teve. Se formos citar aqui todo o que ele fez, todo o trabalho que ele fez, nós ficaríamos a noite inteira falando. Por fim, eu digo, meu cliente teve um papel fundamental na história política e econômica do nosso país. Ele teve reivindicações especiais do século XIX, que atualmente é plantada, como a Constituição de 1988. Ele teve um reflexo, a Constituição de 1888 foi um reflexo do que ele tinha plantado no século XIX, que foi trazido para a Constituição de 1888. Por fazer jus ao mérito aos julgados, faço observação que o cliente nada mais é que teve um papel fundamental na história do nosso Brasil, traduzindo nosso país. Olá pessoal, boa noite. Meu cliente, Karl Marx, ele defendia uma ideia, uma ideologia de divisão de sociedades,
como o fator econômico naquela época era um fator muito importante, então isso foi um primórdio de separação muito ofensivo para quem era do proletariado. Havia dois tipos de observações entre a sociedade. A burguesia, que eram os donos dos fatores de produções, que era o dono do capital, e o proletariado, que eram os pobres, as pessoas que trabalhavam para a produção. E dentre isso surgiu o problema de divisão de classes, que foi o fator de desigualdade entre os dois aspectos, o proletariado e a burguesia. Dentre esses aspectos, Karl Marx observou um fator de antagonismo entre os dois aspectos, porque eram vertentes diferentes dos dois lados. Cada um tinha um pensamento diferente, cada um abordava uma teoria diferente. Porém, apesar de ser antagônico o pensamento dele, ele via a coisa como complemento, porque não existia a burguesia sem o proletariado. E da mesma forma também não existia o proletariado sem a burguesia, porque eles necessitavam disso, necessitavam da burguesia para trabalhar, para ter os seus aspectos de produção. Karl Marx observou uma grande problemática aí. Para a base das classes sociais, o aspecto econômico era fundamental. Só que acontecia algo interessante, que era chamado de exploração. O burguês estava muito apto a ele a explorar quem era do proletariado, porque eles não tinham outra opção. Eles não trabalhavam porque queriam, mas sim trabalhavam porque eram aptos a trabalhar. Então, como não tinha opção, não tinha outro aspecto de sobrevivência para eles, trabalhar para a burguesia, sofrer a exploração que sofriam, era o melhor jeito de sobreviver na época. Coisa que reflete muito a nós hoje, né? Porque hoje em dia a divisão de classe, economicamente falando, dividiu além da sociedade o fator político. Excelentíssimos juízes e jurados, para meu cliente Marx, ele concluiu que toda revolução e guerra que teve foi devido à luta de classe. E na história sempre houve o opressor e o oprimido, podemos ver claramente. E o trabalhador, ele foi alienado, pois na produção capitalista ele era apenas vamos supor, uma peça de engrenagem produtiva para produzir. E Marx, ele buscou transformar o mundo na forma de excluir as classes, o governo e o idealismo intelectual, trazendo para si a consciência livre, evoluída, a justiça material na história dos povos. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Meu cliente, Marx, ele traz, até hoje, a sua obra é muito contemporânea. Nós podemos entender como que a raiz do seu pensamento mantém a nossa sociedade de pé hoje. Se nós estamos aqui hoje estudando em uma faculdade, futura universidade, é porque o que ele pensou, as suas ideias, enraizaram na sociedade ao longo do último século. Podemos dizer, posso citar rapidamente aqui, a questão da cota para negros, para as minorias, os grupos vulneráveis que antes ficavam segregados das oportunidades. Um tempo atrás, apenas filhos de rico podiam acessar o ensino superior. Tinham que nascer em berço de ouro para poder ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, de poder estudar essa obra, tanto de Hegel como de Marx. Poder entender um pouco o que esses filósofos fizeram, o quanto eles contribuíram para o crescimento de nossa sociedade. Então a obra do meu cliente, a obra de Marx, é de suma importância nesse sentido, no sentido do crescimento de nossa sociedade. Eu vou falar rapidamente da questão político-econômica. Marx, na sua ideologia, em sua obra,
ele levantou a problemática em sua dialética, a questão do capital versus os trabalhadores, o proletariado. Antes, na visão de Hegel, apenas o capital teria a supremacia sobre a sociedade. A voz do trabalhador, a voz das minorias não eram ouvidas. Com o advento da Revolução Industrial, houve grande desemprego no século XIX. Então, esse grande filósofo, esse grande pensador, Marx, ele começou a pensar, a formular a sua obra. Em que sentido? Para poder tentar igualar a sociedade, para que os trabalhadores não ficassem mais aquém do progresso. Pensando politicamente e economicamente, para Marx, os trabalhadores deveriam participar também desse processo de crescimento da sociedade, economicamente falando. Não ser só mão de obra, porque o seu trabalho tinha um valor, tem um valor. O nosso trabalho tem um valor. Esse valor não deve servir apenas para o crescimento do patrão, para o crescimento do capital. Mas esse valor do nosso trabalho, ele deve servir para o crescimento da sociedade, de todos, não apenas do capital. Boa noite a todos. Bom, tratando-se de Estado, quando se trata de Karl Marx, na concepção dele, do nosso cliente, ele é considerado primeiramente as condições materiais. Primeiramente, a primeira coisa que ele faz, ele avalia as coisas como elas são produzidas, como elas são distribuídas, e como elas são consumidas dentro de uma sociedade. Então, ele faz isso com base de sua estrutura social e da consciência humana. Portanto, a forma de Estado para Marx emerge nas relações de produção e não no desenvolvimento geral da mente humana ou das condições das vontades humanas. Nosso cliente entende que o Estado é a expressão política da dominação da classe burguesa, que se caracteriza como capitalista. Um dos instrumentos essenciais de dominação de classes na sociedade capitalista, e que o Estado surge da contradição de interesses de um indivíduo ou família ou interesse comum de todos os indivíduos. O moderno Estado capitalista é dominado pela burguesia. Marx dizia que no Estado moderno capitalista predominava a classe mais poderosa. E a classe econômica dominante se tornava a classe política dominante, certo? O Estado moderno é o instrumento do qual serve do capitalismo para explorar o trabalho assalariado. Na sociedade burguesa, o Estado representa o braço repressivo da burguesia, o que é uma injustiça contra o pobre, porque a natureza de classe do Estado tem uma função repressiva, a qual no capitalismo serve a classe dominante, que seriam os burgueses. Uma característica típica do nosso cliente, quando se trata de Estado, é a noção de Estado como aparelho repressivo da burguesia. Marx dizia que não é só o Estado que molda a sociedade. Ele dizia que não é o Estado que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o Estado. A sociedade em si, então, ela se molda através pelo modo dominante de produção, o que é também injusto, e também das relações de produção inerente a este modo. A defesa de Marx encerra a atividade de apresentação. Passamos agora para a segunda parte do debate, a refutácio, a parte de contradição daquilo que primeiramente foi apresentado. Os advogados de Hegel têm 10 minutos para fazer a sua apresentação. Boa noite, senhor excelentíssimo, senhor juiz e convidados. Eu gostaria nesse momento de estabelecer aqui uma crítica a respeito de Marx no que cinge a subjetividade. Quando eu digo subjetividade, eu estou falando de vontade e de impulso.
quando eu digo a vontade, ela não é determinada. Ela pode variar de acordo com as suas limitações, que cinge naturalmente nas carências, nos desejos e nos instintos. Ou seja, o que eu quero dizer? Que os valores que movimentam, que dá movimento ao homem. E o movimento, e esses valores é o reflexo dessa limitação natural. Agir por impulso é agir irracionalmente. Ou seja, você faz um ato, às vezes você não se dá conta. Quando você vê, você já fez. É parecido com o instinto de sobrevivência. É bem semelhante. Então, entendido isso, nós podemos aqui estabelecer um exemplo hipotético. Vamos imaginar 2 homens em um determinado espaço, sem leis, ou seja, sem limites. E vamos imaginar que nesse ambiente haja alimento somente para um dos indivíduos. Então, naturalmente nós podemos pensar que ali vai estabelecer um conflito de interesses. Então, vendo isso, nós podemos perceber a importância das leis que vêm para conter, para barrar essa naturalidade do homem. Porque o homem é de natureza mau. Naturalmente, ele é mau. Por isso, há a importância das leis para conter essa natureza, essa naturalidade do homem. Por isso, as leis, elas vêm para estabelecer uma ordem social. Passo a palavra agora para os meus companheiros. Boa noite a todos os presentes. Como já foi apresentado, Hegel, nosso cliente, é idealista, enquanto Marx é materialista. Porém, ambos possuem um pensamento dialético. O que diferencia esse pensamento é o fundamento de cada um, pois nosso cliente defende que a transformação advém da ideia, enquanto Marx defende que a transformação advém puramente de fatores econômicos e sociais vivenciados pelo indivíduo. Porém, Weber diz que não podemos reduzir tudo a problemas econômicos, pois a realidade é muito mais ampla do que isso. Então eu lhes pergunto, meritíssimos, há transformação ou mudança sem antes haver uma ideia que a antecede? Não, é para vocês refletirem. Ou pode haver uma revolução sem uma idealização? E assim passo a palavra para a doutora Flávia. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Bem, eu estou defendendo Hegel. Marx, que contradiz o que o Hegel diz. Marx é impensável sem Hegel. Quando Hegel faleceu, Marx tinha 13 anos de idade. E mesmo assim, muitos anos depois, a ideia de Hegel ainda estava na cabeça de Marx. Sim. E Marx e Hegel, eu vou ler um trechinho aqui. Hegel lança positivismo, pois ele compreendeu a história como possuidora de um espírito objetivo, ou seja, jamais de subordinando as ações dos indivíduos. A história hegeliana será onde o espírito absoluto se realiza plenamente. Para Hegel, há um direcionamento diverso quanto ao mundo, ao modo de pensar de cada um. Passo a palavra. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos falar de liberdade, né? A questão da liberdade no sentido da justiça. Para Hegel, a importância da liberdade
se baseia em quê? Se baseia tanto na questão da liberdade das instituições, né? No que se refere ao tratamento dos litígios, certo? Essa liberdade vai estar inserida dentro do que é necessário dentro desse órgão criado através do povo, para que ele possa, de uma maneira imparcial, tratar desses litígios e gerar um senso de justiça, certo? Senso esse necessário para todo o povo manter a ordem e para a gente eximir situações adversas, certo? Com relação a esse órgão competente, pelo fato de existir leis do qual somos obrigados a cumpri-las, esse órgão vai se basear através dessas leis, com parte do legislador, para que o operador do direito possa, no momento de se deparar com o litígio, estar executando o que é previsto lá, no texto legal, certo? No que se refere a Marx, sobre essa questão, podemos pontuar o seguinte: Marx foi um grande observador dos conflitos sociais, né? As demandas dos conflitos sociais, o proletariado. Será que ele soube analisar? Será que ele questionou o povo em si, o proletariado, sobre quantos seus representantes? Porque sabemos que quem está lá representando foi eleito pela prole. Será que não escolheram mal seus representantes, não? É uma retórica. Mas nessa mesma linha de raciocínio, fica claro que Hegel, no seu papel a visualizar a situação social, ele diz o seguinte: o povo em si, ele não pode julgar os seus atos por si só, certo? Não pode julgar seus atos por si só. Então, nesse contexto, Marx acaba pecando, pois ele acaba incitando o povo a se rebelar contra o sistema que foi criado pelo representante desse mesmo povo. Aonde está o erro da questão? Um detalhe importante sobre isso aqui, ó: o conflito de interesses. Será que realmente esses trabalhadores, esse povo, eles estão brigando por uma causa coletiva ou individual? Uns falam se quer mais direitos. Vamos majorar mais alguns. Mas será mesmo que está acontecendo isso? Será que não é simplesmente um olhando para seu problema individualmente falando? Porque eu sei, pelo que eu percebo, o sentimento da prole é o quê? É estar no lugar da burguesia. É fazer o papel de patrão. Porque se ele tiver essa oportunidade, ele vai ser. Voltando ao assunto da liberdade, é necessário, de acordo com o que Hegel prega, subordinação do povo para com o Estado. O povo, de alguma maneira, ele tem que ficar submisso à vontade do Estado, certo? Pois ele que vai determinar o caminho real e legal da coletividade. Obrigado. Os 10 minutos regimentais. A defesa de Marx tem a palavra. Quero cumprimentar a todos com a boa noite, a mesa diretiva, senhores excelentíssimos, e como complementando a vossa senhoria da acusação, eles citaram que o nosso cliente, ele é materialista. Sim, eu gostaria de perguntar simplesmente um fato. Você, trabalhador, você que dedica seu tempo, a sua hora, você tem aquele compromisso firmado com o seu patrão, o seu salário é satisfatório para você sustentar a sua família, o seu salário é cabível para você viver uma vida digna, uma vida como o seu patrão,
empresário que você trabalha para ele merece viver uma vida melhor do que a sua? Isso Marx vem revelar para nós. E ele fala que as relações de produções que faz as ideias mudarem. Então, o motor da história é a luta de classe. Então, como ele falou que não a inveja, mas sim ele citando que os funcionários querendo estar no lugar dos seus patrão, não é, mas é uma igualdade de classe. Total direito que ele tem. Você acha que um jovem que mora lá na zona rural, ele tem mesmo as mesmas oportunidades que um jovem que mora numa capital, que mora em um lugar mais movimentado, mais com oportunidades? Passa a minha palavra. Primeiramente, boa noite à mesa, boa noite a todos. Dando continuidade ao que já foi exposto pelo meu cliente, venho aqui elaborar algumas críticas. Hegel considerava que a essência e que a consciência do ser que determinava aquilo que ele seria. Já Marx, com a criação do materialismo dialético, bate de frente com este posicionamento, quando afirma que não é a consciência, mas sim a objetividade que determina a sua consciência. Partindo desse ponto, então, Marx elabora 3 críticas sobre Hegel. A primeira crítica é a separação e oposição entre sociedade civil e Estado. Para Hegel, o Estado surge como uma instituição que comanda a família, a sociedade civil e os demais grupos isolados. Para a formação deste Estado, são selecionados grupos individuais que deliberam de forma mais concreta e firme. Hegel afirma que os indivíduos, como pessoas físicas, jamais conseguiriam se tornarem seres pensantes capazes de conduzir seus próprios interesses. Já para Marx, o Estado é fruto do desenvolvimento social humano, uma forma determinada pelo social e que por isso deve trabalhar pelo coletivo. As famílias e a sociedade civil criaram o Estado e por isso deve ter prerrogativas sobre eles. A segunda crítica elaborada é a especulação idealista, que inverte o sujeito e predicado. De acordo com a crítica marxiana, esta inversão entre sujeito e predicado deriva do próprio método hegeliano, pois, de acordo com Marx, o importante é que Hegel, por toda parte, faz da ideia o sujeito, assim como da disposição política faz o predicado. Para Marx, então fica claro para todos que para Marx o Estado é o predicado e o sujeito seria a sociedade, ao contrário de Hegel, que afirma que o sujeito é o Estado e a sociedade o predicado. Hegel trata apenas a ideia do sujeito de modo teórico, já Marx trata do sujeito real, material e histórico. Portanto, diz a verdade que pode ser comprovada e não aquilo que pode ser imaginado, conforme Hegel. A terceira e última crítica à alienação política, que impede o povo de controlar o Estado. Para Hegel, não são todas as pessoas que têm capacidade de compor o Estado. Ele acredita que o Estado deve ser composto por um grupo de pessoas que tomem decisões independentes da vontade da sociedade civil. Em contrapartida, Marx acredita que se o Estado é formado a partir de indivíduos que compõem a sociedade, esses devem trabalhar para beneficiar a sociedade de modo geral. Podemos exemplificar este contexto pensando que, desde o passado, a sociedade burguesa luta para obter direitos sobre a realeza. Passo minha palavra. Queria aqui fazer uma crítica também sobre o que foi dito aqui, que mais ou menos nesse vocábulo, quem não queria ser patrão, né? Eu queria ser patroa, mas, né, minhas condições não me levam a isso. Então eu queria deixar bem claro com isso. Trouxe aqui, levantou a hipótese de um capitalismo, né? Vamos falar do capitalismo. Tá, Hegel defende o capitalismo. Então vamos ver. O capitalismo, ele funciona mesmo. O Brasil, ele é um país capitalista e o capitalismo é dominado no mundo inteiro, todos nós sabemos. Mas o meu cliente, Karl Marx, ele defende o socialismo, sim, que o Hegel contradiz que o socialismo nunca deu certo, não dá certo. Mas o que será não dá certo?
o que será melhor? Dar certo. O Brasil, será que o capitalismo está dando certo? Vamos colocar agora, atualmente, será que está dando certo no Brasil? Um sistema criado, existido há mais de 4 séculos, nunca deu conta de resolver uns problemas básicos como fome, porque existe fome no Brasil, não existe, gente? Existe fome. E a falta de saneamento básico é precário. E também moradias e outros fracassos, né, que existem no nosso país. Por isso que o meu cliente, ele destaca que o Estado e a Justiça, ele não é o organismo real. Ele é um instrumento usado para poder suprir as necessidades de quem está no poder economicamente, para suprir os seus interesses próprios. Então eu venho aqui destacar: será que o capitalismo está mesmo dando certo? Será que o Hegel ou qualquer outra pessoa que acredita na tese dele, na ideia dele, melhor dizendo, será que estão querendo... eles fazem a comparação, falam que não deu certo na China e nem na Rússia, mas tudo isso é suprido pela consciência humana, que é o que Hegel defende, né? Ele defende a consciência humana. E o socialismo, ele não é, como se diz, ele não é a culpa dele de não ter dado certo. A culpa é do ser humano que não soube administrar o socialismo. Por isso, vale da consciência humana que o Hegel protege e defende. Então, eu deixo aqui a pergunta para vocês. O capitalismo, ele funciona, mas para quem ele funciona? Para todos? Eu acho que não. Muito obrigada. Passamos agora em diante para a terceira e última parte do disputácio. Tendo colocadas as considerações iniciais no dício, acabamos de acompanhar o refutácio. Agora se caminha para as sínteses. As partes, no momento em que falavam, outra parte ouvia. No momento em que a outra parte estava ouvindo, estava formulando o que seria dito logo na sequência. Finalizando então esse disputácio, agora é o momento da síntese, ou das considerações finais, ou daquilo que vai ficar então para cada grupo como teoria, como tese, para avançar para um novo disputácio, quem sabe, numa outra oportunidade. Os 10 minutos regimentais, os advogados de Hegel têm a palavra nesse momento, logo em seguida os advogados de Karl Marx. Eu quero cumprimentar a todos aqui com uma boa noite, ao júri convidado, à acusação e à mesa do júri. Eu gostaria muito, muito mesmo que o tempo fosse mais amigo para me comprovar que certas verdades infundadas a respeito de Hegel, meu cliente, infundadas, equivocadas e mal formuladas, mas é uma pena. Porque, por mais que seja uma finalização, eu só quero deixar claro que não há separação e oposição em Hegel de o Estado. O Estado em Hegel vem para garantir que a liberdade e as vontades da sociedade civil sejam garantidos a todos. E nisso não há separação, porque Hegel nos diz que o todo vem das partes. E se o todo é o Estado e as partes é a sociedade, isso deixa bem claro e evidenciado a importância da sociedade. Oposição teria quando o Estado não era laico, quando a religião que Hegel criticou fielmente
fazia parte do Estado, quando a religião ali tomava as decisões. Aí sim havia uma oposição, havia uma separação entre sociedade e Estado. Quero também deixar claro aqui, como foi falado, afirmaram que em Hegel, Marx afirmou que em Hegel havia absolutismo. Como eu acabei de dizer, não havia absolutismo. Devido a quê? O Estado é um composto que reúne normas e esta garante aos indivíduos segurança e liberdade. Nesse sentido, observa-se que, proporcionada através de conceitos de Estado, autonomia e liberdade, ainda diz que o Estado deve ser laico. Isso eu acabei de falar. Resumindo, não há separação, não há oposição e muito menos absolutismo em Hegel. Eu quero também falar a respeito um pouco do conceito que Hegel nos traz, que é o mundo das ideias. Hegel diz que o mundo das ideias é composto por conhecimento. E, por pressuposto, o conhecimento tem como base a razão. E a razão, meus caros, irá nos conduzir à verdade dos fatos. Devido a isso, em relação ao conceito do direito, temos que, em nosso ordenamento jurídico vigente, é composto por um aglomerado de normas que foram elaboradas pelos competentes, deixa eu achar a palavra aqui, por pessoas de notável saber jurídico e que essas têm por pressuposto a objetividade, a imparcialidade na sua aplicação. Mas na realização do direito, Hegel nos fala que temos um mundo das ideias, e que esse mundo das ideias é composto por conhecimento. E que não devemos, conceito de Hegel, não devemos estar presos a conceitos. Temos em nosso ordenamento jurídico as normas, e essas são objetivas e devem ser parciais na sua aplicabilidade. Mas Hegel nos traz a questão de que devemos usar do conhecimento, mas por decorrência disso, podemos fazer uso da analogia, dos costumes, da interpretação, e para assim podermos finalmente aplicar a norma e concluir o caso conforme o fato concreto. Eu vou passar a oportunidade para os meus demais colegas, que por mais que a obra de Hegel seja vasta e rica e mereça ser bem mais elaborada na sua defesa, temos mais o que falar. Obrigada. Boa noite a todos. Então, nós preparamos uma parábola hoje sobre o socialismo, e essa parábola conta que um professor, ele resolveu fazer uma experiência socialista com seus alunos, mas no lugar do dinheiro, eles utilizariam as notas atribuídas na classe. Ou seja, todos os alunos teriam as mesmas classificações de acordo com a nota da classe. Então, o primeiro teste que eles fizeram, a atribuição foi 4. Quem estudou ficou muito triste com essa, porque era acostumado a tirar 5. Mas quem não estudou ficou feliz com o novo método de avaliação. Então, nos próximos testes, eles resolveram se aproveitar do método utilizado e ninguém estudou. Nesse momento, a turma fracassou e eles obtiveram nota 2. Ninguém gostou. E o professor explicou para eles o motivo do fracasso da experiência. E ele disse o seguinte: quando a recompensa é grande, o esforço é grande. Mas quando a recompensa, um governo limita a recompensa dos bem-sucedidos
e passa essa recompensa a quem nunca batalhou por elas, então o fracasso é inevitável. E é isso, diante do exposto, que nós podemos ver o que acontece no socialismo. O socialismo é utópico, é ineficaz e escassez. Só vai trazer escassez para a sociedade. Vamos levar, então, de novo para a questão do Estado. Vamos para a moral individual. A moral individual para o nosso cliente seria o quê? A autodeterminação, que seria a vontade de cada um, de individual. Ou seja, são os impulsos humanos que anteriormente o meu colega havia falado. Então, a gente tem que pensar na questão do ser humano, que ele já nasce inserido em uma sociedade, e visto isso, ele já sabe, ele já tem conhecimento do certo e o errado. Ou seja, ele tem conhecimento dos seus atos e ele sabe certamente qual pode ser o desdobramento. Frente a isso, é notável que precisa de um Estado para, sim, controlar esses impulsos humanos que Marx defende, que seria essa hostilidade, dessa luta de classes do proletariado com o patrão. Então, falar que o Estado, que não é preciso um Estado para que controle e rege as atitudes desses sujeitos, é ser leviano e, além disso, fazer apologia à hostilidade. E, além disso, a gente também pode levar ainda para a questão da pena, que é a questão de, por exemplo, quando uma prática de um ato delinquente. Ou seja, ele precisa sim que haja a punibilidade, porque é necessário pagar o mal com a sanção que fica sendo o mal. Então, para isso, há o equilíbrio com a sociedade. Então, o ordenamento jurídico, ele é restabelecido. E, além de tudo, a forma coercitiva do Estado, que o meu cliente defende, é de grande importância, porque visto que ele coage as pessoas a agirem da forma correta e não através dos impulsos que cada um tem de ir lá e fazer, porque isso é um ambiente hostil e que assim, a gente pode ver que isso não deu certo na sociedade, e se a gente trazer para a atualidade, a gente vê que isso não se aplica, como o socialismo de Marx. E então o homem precisa se habituar à sua realidade da época. Isso não significa estagnar, mas sim respeitar. E quanto ao conceito de justiça, essa questão de pagar o mal com o mal da sanção seria então, para nós, como uma cláusula pétrea. A gente precisaria tratar isso como cláusula pétrea em detrimento do bem universal e não somente do individual, que é aquilo que vocês pregam na teoria de vocês em defesa do seu cliente. No mais, é isso. Os advogados de defesa de Marx para os 10 últimos minutos de considerações finais. Bom, eu quero dizer que a questão primacial de reflexão do nosso cliente está na justiça social, que pode ser feita por meio da reorganização das forças sociais produtivas, uma vez que a economia determina as estruturas e as classes de uma sociedade. Pode parecer estranho, mas a solução dos problemas humanos, ela decorre de uma solução econômica para problemas econômicos. Ou seja, se o problema da exploração é econômico, dá-se uma solução econômica para o mesmo. E não há nenhuma solução ética, nenhuma postura que parte da consciência social, mas um ativismo revolucionário para a saída do sistema secular de exploração do homem pelo homem. Como foi dito, a doutrina de mais-valia do meu cliente, toda a riqueza é criada pelo trabalhador. O capital nada cria, mas é ele próprio criado pelo trabalhador. O valor de todos os produtos é determinados pela quantidade de trabalho necessário para as produzir. O trabalhador, porém, não recebe o valor total do que seu trabalho cria. Pelo contrário, recebe um salário que geralmente é suficiente apenas para o capitalismo, capacitar a subsistir, reproduzir a sua espécie.
A diferença entre o valor que o trabalhador produz e o que ele recebe chama-se mais-valia. Isso, porém, não está, como eu disse anteriormente. Então, como se diz, tem um ditado muito que usado, o rico fica cada vez mais rico, né, e o pobre cada vez mais pobre. Na questão que eles querem dizer com isso, o rico sempre tem o privilégio de ficar com o mais rico e o pobre sempre trabalhando para os outros sem a oportunidade de crescer. Então, prosseguindo, para Marx, a ideologia, os seus pensamentos se resumia na sociedade. Diferentemente de Hegel, não é a subjetividade. O Estado, a questão do Estado não se pode valer pela monarquia constitucional idealizada por Hegel. E sim, quem deveria ter o poder era a sociedade, não a burguesia. Então, a classe trabalhadora, como disse meu colega, a questão do valor do trabalho devia ser o ponto central nesse crescimento da sociedade. Então, Marx, ele traz essa ideia, essa filosofia de que podemos sim construir uma sociedade melhor, evidenciada, traduzida na interação entre as pessoas, na interação entre o trabalho e o capital. Não apenas na visão do capital, mas sim que quem tem o poder de decidir é o povo, é a sociedade, são os trabalhadores, não o capital em si. Então deixamos aqui para vocês refletir sobre a ideia do nosso cliente Karl Marx, né? Avaliar muito bem a parte que ele defende a não exploração. E ele defende o socialismo, sim, aquela luta de classes. Ele acha que a igualdade é fundamental, sim, em nossas convivências na humanidade. E também ele diz que, enquanto há humanidade, não tem como não ter a revolução. Sempre estará revoluindo, sim, e você estará revoluindo através de coisas materiais que você precise. Então eu deixo aqui, quero agradecer a todos e a defesa de Karl Marx se encerra na apresentação. Obrigada. Para os encaminhamentos finais, solicito os oficiais de justiça que coletem os votos dos jurados, solicito aos juízes que já deem o seu julgado. Na última folha que vocês têm como avaliação, vocês têm o poder do voto. Então faça a escolha e separem os votos. Os oficiais já estão preparados. O pessoal do segundo período matutino vai ser contado de um lado e o pessoal do quarto período noturno vai ser contado separado, ok? Então os oficiais vão fazendo isso aí. Os meritíssimos juízes, por favor, já vão finalizando os seus julgados. É muito importante a gente perceber que, para a filosofia do direito, se discute a questão da justiça. E escolhemos para esse disputácio esses dois autores que fizeram obras em seu tempo, que são obras especificamente com título que diz respeito ao direito. Hegel era filósofo, dava aula na Faculdade de Berlim, foi reitor na Faculdade de Berlim, certo? Mas não dava aula de filosofia estética, de ética, de moral, dava aula de filosofia do direito. Karl Marx, por sua vez, não é filósofo de formação acadêmica na graduação. Karl Marx se tornou filósofo no seu doutorado em filosofia. Karl Marx era graduado em direito. Pelo direito, ele desenvolveu todas as suas teorias na economia, na filosofia, e assim é uma referência para tomarmos conta. Na filosofia, nós temos duas posições: a posição idealista e a posição materialista. Isso já está claro desde Platão.
E a dicotomia foi posta por Aristóteles assim também, né? Durante toda a Idade Média, todas as formulações acerca do direito, elas foram dentro de um direito positivo, de um direito providencial divino. Ou seja, toda a lei vem de Deus. Porque o Estado é uma representação daquela organização divina que se está estabelecida. Quando nós tivemos na formação do Estado, da teoria do Estado por Hobbes, Locke e Rousseau, os três ainda estavam presentes num contexto monárquico, que também era fundamentado num direito divino. Quando nós temos na história Kant e percebemos a revolução burguesa que se desenvolve, temos uma diferenciação naquilo que se refere direito positivo daquilo que se refere direito natural. Há uma inversão aí e ela precisa ser muito clara para a gente fazer uma divisão de águas no que se refere à teoria do direito durante a Idade Média e a Idade Antiga e a teoria do direito moderna, propriamente dita. Então, o direito que era positivo, o direito que vem de Deus, até Kant, certo? Era o direito positivo. A partir de Kant, o direito positivo passou a ser aquele anterior direito natural, aquele que se funda na razão, aquele que nasce da revolução, aquele que nasce justamente da organização material, de uma transformação social. E aí a gente analisa essas questões na atualidade e são questões complexas, são questões dificílimas diante desses posicionamentos teóricos que elas estão instauradas, certo? A gente verifica isso e o Marx, inclusive, ele percebeu lá que tudo aquilo que os burgueses fizeram foi um ato revolucionário, muito importante para a história, pois destruiu o sistema feudal. No entanto, se estabeleceu a estagnação de uma estrutura em que o direito positivo é o direito gerado pela razão iluminada pelo capital, não é? E aí a pergunta é: aonde está a justiça? Qual que é o posicionamento justo que a gente pode se assentar e garantir uma paz social? Conforme é um título de Kant que a gente precisava ler, né? Então, vamos caminhar para o encerramento desse disputácio. A filosofia do direito não se encerra em Marx, ela continua ainda com uma referência muito importante, que é o Kelsen, certo? No positivismo, que talvez estaria aí ditando a teoria do direito, a teoria da filosofia do direito para a atualidade. Mas aí cada qual vai se assentar, cada qual vai se apropriar das teorias que entende ser mais relevante. Gostaria, para o encaminhamento, eu espero que os votos já estão sendo contados lá. Para o encaminhamento, eu gostaria que um representante do segundo período matutino, se quiser, faça um depoimento do que foi participar desse disputácio júri simulado, pois estão aqui na condição de convidados. Da mesma forma, um representante do quarto período noturno, se quiser, tem a oportunidade da palavra para fazer alguma consideração sobre essa participação aqui, no sentido de agradecimentos e despedidas. Alguém do segundo período matutino quer usar a palavra nesse momento? Alguém do quarto período noturno, por favor, já pode se posicionar. Escolha as pessoas, representante para as considerações finais ou os agradecimentos. Vocês escolheram? Boa noite a todos. Eu achei de grande relevância esse tema que vocês abordaram e tanto os temas, mas também a prática, porque muita gente aprende só a teoria, e quando chega lá fora, a gente não sabe como se portar diante de um júri, dos juízes. Por isso que eu acho de grande relevância. Vocês estão no segundo período, a gente está no quarto, a gente nunca teve essa prática. Por isso que eu acho que a gente também deveria ter feito, porque quando vocês estiverem formados, vocês já vão ter uma maior, como se diz,
uma maior intimidade com falar em público. Obrigada. Boa noite à mesa, boa noite ao professor Caio, parabéns aí pela iniciativa, boa noite a todos os júris, parabéns a todos vocês. Eu acho que não houve aqui hoje perdedor ou ganhadores, todos nós estamos aprendendo. O momento de ficar nervosos é esse, né? Muitas vezes a gente se sente muito despreparado, mas parabéns a todos vocês estão muito bem, parabéns a todos. E o segundo período também, aqui representado, nós estamos aqui tentando, eu acho que não tem essa rivalidade do noturno e o matutino, vamos acabar com isso, vamos nos unir, né? Em nome da faculdade, eu acho que o nosso curso merece isso e parabéns a todos. Representante dos advogados de Hegel. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos e também gostaria de deixar uma reflexão de um escritor que eu admiro muito, que é o Paulo Freire, que ele diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Representante dos advogados de Karl Marx. Quero aqui agradecer aos professores por ter contribuído com a gente aqui. Parabenizar também aos nossos colegas que ficamos muito nervosos realmente. Foi muito assim programado, mas o nervosismo sempre vem porque a gente só está no segundo período. Então, acredito que a gente ainda vai aprender muito e vamos saber muito mais, dialogar e ter mais tranquilidade na hora de falar. E quero agradecer também às turmas que vieram nos prestigiar, que é o 4º período noturno e o 1º período matutino, o 2º período matutino. Muito obrigada por ter vindo prestigiar a gente e ajudar a julgar e a nos ensinar. E quero agradecer também ao Caio, que muito obrigada, porque a gente supriu muito, a gente aprendeu muito com isso, a gente teve uma experiência em público. Muito obrigada mesmo, o projeto foi muito plausível e a gente aqui da Defesa Karl Marx agradece ao senhor e todos que contribuíram para esse evento ser prestigiado e ter um momento bom aqui. Muito obrigada. Na condição de coordenador, eu quero agradecer imensamente aos alunos dos outros períodos e, no caso, matutino e vespertino, pela presença. Fico muito agraciado pela presença de vocês aqui e fica como um incentivo para que vocês, quem sabe, organizem também momentos como esse e nos convidem para prestigiar, pois será de grande prazer. Eu agradeço muito aos professores, advogados que aqui estão, prontamente atenderam ao convite. Os que não estão aqui fizeram as justificativas por problemas maiores. Agradeço muito vocês pela vossa presença e a participação aqui, que é profícua. E de coração, eu agradeço a cada um do 2º período noturno. Vocês abraçaram a ideia de pronto e já foram logo se organizando, alguns no primeiro dia, há um pouco mais de 20 dias, outro há 3 dias, outros hoje, mas todos se prepararam, todos se dedicaram, todos fizeram aquilo que se esperava. Tivemos problemas, tivemos dificuldades, mas a vitória da realização desse evento é muito maior que qualquer situação adversa que nós enfrentamos. Agradeço de coração, vocês podem contar comigo sempre que precisarem e for possível, é garantido essa participação. Muito obrigado mesmo. Agora, gostaria de parabenizar a turma, em nome da faculdade, em nome do curso de Direito. Acompanhei nos grupos, né, a movimentação, aí, o desespero de alguns, o nervosismo, né? Mas, no geral, o conteúdo foi transmitido de forma bem
equilibrada, bem coerente. Por vezes me deu vontade de fazer aqui a função do Ministério Público, de denunciar tanto o Hegel quanto o Marx, porque na verdade o Hegel veio aqui como um cara falastrão, né? Na verdade, levantando uma postura totalmente alienada, de que o indivíduo é por si só e é. Todavia já vem o Marx aqui, retirando toda a responsabilidade do indivíduo, mas colocando o Estado. Mas, de toda forma, também assume uma conduta totalmente omissiva, quando fala do Estado, mas não cria uma teoria do Estado. Enfim, né? Mas, parabéns para todos. Queria também enaltecer a disponibilidade do pessoal do Matutino, que veio, participou. Incentivei, inclusive, para que eles viessem, fizessem parte aqui do núcleo de discussão, porque eles têm capacidade para isso, têm argumento para isso. Mas o pessoal do Noturno fez um trabalho excelente, então parabéns a todos. Que trabalhos dessa grandiosidade possam ter segmento. E parabéns ao professor, parabéns aos professores que também fazem parte do nosso grupo. E que tenhamos aí, nos próximos semestres, mais projetos que façam realmente essa interação entre teoria e prática. Muito obrigado. Nesse momento, vamos ao julgado. Eu aguardo os oficiais de justiça trazer o voto do júri popular, que será computado aqui agora. E eu já devolvo a palavra para o doutor Leandro, que possa fazer como o senhor vota. Defender um voto é sempre muito legal. Até porque os elementos de convicção são depositados quando cada parte, cada advogado sustenta todo aquele elemento probatório que chegou àquela determinada convicção. Isso é papel, né, de todo defensor, de todo causídico, até porque os nossos interesses não podem sobressair aos interesses de quem nós estamos defendendo. Isso é técnica processual, isso é objetivo nosso enquanto pensador, operador do direito. Antes de defender aqui, sustentar o meu voto, eu anseio futuramente em trabalhar com o pessoal do segundo período agora. Em razão das várias atividades que eu tenho aqui na coordenação do curso, infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar com vocês. Mas espero que nos próximos semestres a gente possa trabalhar alguma disciplina aí e dar seguimento a essas atividades que estão sendo desenvolvidas. Diante de tudo que foi exposto, diante de tudo que foi considerado e diante do direito mais bem elaborado, eu entendo que a defesa de Marx foi a defesa mais convincente e merece o meu voto. Doutor Fabrício, como o senhor vota? Boa noite a todos e a todas. Bom, eu estou convencido pela defesa de Hegel, pelo seguinte questionamento que foi nos feito. Como acontece a transformação e a mudança sem primeiro a ideia? Sendo assim, fui convencido por esta frase que eu entendo que precisa sim ter a ideia para gerar a transformação e a mudança de forma mais sustentável. Meu voto. Doutor Marcos, como o senhor vota? Boa noite a todos. Falar um pouco mais alto para a gente escutar. Como advogo na área criminal, a gente tem um papel bastante complicado, vamos dizer assim, porque quando levado em consideração o tribunal do júri, o que leva em consideração para se conseguir uma absolvição ou se deixar por uma condenação é a forma como é transmitida a sua ideia, a clareza, o gesto, a forma com que é falada, essa verdade que sai de dentro de cada um dos advogados de defesa, que na prática vem considerando que consiga-se uma absolvição ou uma possível condenação. Nesse caso, avaliando a postura de um grupo, de outro, a forma como que foi apresentado, lá de cá, Hegel foi sem sombra de dúvida
a melhor turma, como foi exposto as ideias, sem sombra de dúvida. Parabéns para vocês. Doutor Diego, como o senhor vota? Quero aqui parabenizar tanto a defesa de Karl Marx e tanto de Hegel. E falar que você sustentar uma tese de defesa não é simples não. Porque o transmissor da mensagem e quem está recebendo tem que estar conectados. É a mesma coisa, eu afasto aqui um tema que a gente está vendo, que eu falo que não é de fácil entendimento, que é o controle. Eu tenho que falar de controle, brincadeira. Mas a transmissão da mensagem não é fácil. E parabenizo aqui o professor Caio pela essa excelente momento e agradeço aqui o convite que me foi feito. E novamente parabenizo todos que aqui tiveram presente e todos aqui que fizeram a sustentação. E a tese que me convenceu, onde fez a grande diferença, onde que a classe burguesa, por si só, já tem parcela a mais de poder, foi a defesa de Karl Marx. Tá bom? Obrigado. Doutora Thaís Lohana, como a senhora vota? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los. Eu sofri com vocês ontem durante a aula, os anseios, as manifestações, né? Dei alguns conselhos, alguns palpites, mas enfim, eu gostei muito do desempenho de todos. E diante do tema, para mim, aquele que se sobressaiu foi as teses de defesa, maior esclarecimento dentro dos debates, organização, foi Hegel. Temos o veredicto. Computando os votos dos jurados, do júri popular, somados aos votos dos senhores meritíssimos juízes, Marx está condenado. Tenho dito. Registre nos autos do processo e se arrole aos procedimentos regimentais. Pessoal, um agradecimento especial ao pessoal da Alta Cidade TV, da imprensa regional, local de Iporá. Prontamente atenderam ao nosso convite. O jornalista João Batista, jornalista Marcelo, muito obrigado pela presença nesse evento. Encerramos aqui, nesse momento. Muito obrigado a todos. Não vamos embora sem antes tirar a foto no banner que nós preparamos aqui, né, para esse evento. Muito obrigado. Professor aqui de filosofia, hermenêutica jurídica, sociologia jurídica no curso de Direito da FAI. E gostaria de expor um pouquinho que esse é um projeto chamado Disputatio Juris Simulado. Era a forma que o conhecimento era produzido nas primeiras universidades que existiram na história, principalmente no tempo medieval no qual a gente está falando. Então, esse projeto a gente tem tentado reproduzir nos mesmos moldes que eram feitos pelos doutores catedráticos das universidades medievais, e os alunos têm desenvolvido um bom trabalho, e muito interessante foi essa produção nesse momento. Cada grupo trabalhou sozinho, cada grupo organizou a sua defesa, organizou os seus argumentos, e vocês viram como foi então essa grande realização. Eu agradeço a todos pela audiência, agradeço pela participação e, quem sabe, futuramente teremos muitas outras oportunidades como essa. Muito obrigado.